pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luíta, sou comunicadora, sócia fundadora da Ayla Comunicação, uma empresa de comunicação, e também sou apresentadora do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil. Esse é o Apex Cast, o podcast oficial da Apex Brasil. Nessa temporada, a gente vai abordar os erros e acertos de empresários brasileiros que exportam e internacionalizam os seus negócios. Hoje, aqui comigo, está ela, Vera Bittes. Seja muito bem-vinda, Vera. Obrigada, prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. A Vera, gente, é gerente de negócios internacionais da Esquiopa, marca líder na América Latina no setor de rodas e rodízios dos mais diversos setores, desde o automobilístico até o hospitalar, com mais de 70 anos de tradição no mercado. A empresa está localizada aqui na cidade de São Paulo, onde estamos agora, e a Esquiopa disponibiliza mais de 40 mil opções de rodas e rodízios e exporta para países da América Latina, Europa, Ásia e Estados Unidos. Gostou? Então já deixa o seu like aí, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Vera, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, seja bem-vinda. Sua primeira participação em podcast? Primeira vez. Uau, que honra. Experiência bastante interessante, né? E bastante atual aí. Viu só? Então estamos alinhados com os propósitos da Esquiopa aí. E a Esquiopa tem 72 anos e você está na empresa há quanto tempo? Eu estou há 13 anos na empresa, mas estou no segmento de rodas e rodízios minha vida toda. Estou há 40 anos nesse segmento, então tenho bastante experiência na área e de mercado. E a Esquiopa, né, é uma empresa de 72 anos de mercado, que ela cresceu vertiginosamente aí nos últimos 20 anos. Ela saiu de uma posição de terceiro local lá no mercado, né? Uhum. E passou a ser um líder com um grande distanciamento aí dos concorrentes. Ô Vera, agora sim, a roda é uma das coisas mais internacionais que eu consigo pensar, né? Ela tem o mesmo formato, ela tem a mesma necessidade no mundo inteiro. Como é que surgiu aqui no Brasil a Esquiopa? Foi através de algum tipo de necessidade específica que a empresa viveu no passado? Como é que é essa história? Como é que vocês chegaram onde estão hoje, né? Exportando para o mundo inteiro? Exatamente, lá atrás, né, 72 anos atrás, aí com algumas dificuldades de se ter disponibilidade de produtos nacionais, não existia produção nacional de rodas e rodízios, e com a grande dificuldade de trazer isso de fora, foi aonde que foi surgindo a ideia de se produzir internamente. Então, numa conversa do fundador, né, o senhor Mário Esquiopa, com alguns contatos que ele tinha na época que trabalhavam em indústrias metalúrgica e de movimentação, de carrinhos de mão. Então, se teve essa perspectiva de começar a produzir localmente. E aí começou a Esquiopa, pequenininha, com poucos funcionários, né? E naquela época nem se pensava em internacionalização da empresa. Então, e ela começou a ampliar tanto a questão de atender o mercado, porque era uma necessidade tão latente, e a Esquiopa apostou muito, na verdade, nos clientes e no mercado. O que a Esquiopa ela olhou? Ela começou a fazer um investimento em linhas de produto, e não só atender alguma coisa customizada para esses clientes. Então, ela investiu em ferramentas, montou linhas de produtos inteiras na hora que não existia para alguns segmentos, por exemplo, o segmento de lixo urbano. Então, que, né, nós temos muito a questão, né, dos coleta de lixo urbana, desde para os contêineres de
plásticos, contêineres metálicos. Então, a Esquelpa foi montando uma linha de produto que hoje esse é um carro-chefe da empresa aqui no mercado nacional. Então, ela apostou nisso, como apostou também no segmento hospitalar. Então, na hora que todo mundo usava os rodízios básicos com base de ferro, né, com uma roda material plástico ou de borracha, a Esquelpa começou a investir em ferramentais caríssimos, com mais tecnologia, para ter um produto aí bem acabado, com bases todas injetadas, que desse total segurança na aplicação e desse design também, porque é um segmento, hoje o produto médico, né, e equipamentos médicos hospitalares, eles têm hoje uma sofisticação, né, que são muitos equipamentos de imagem e camas elétricas, eletrônicas. Então, para acompanhar tudo isso, a Esquelpa desenvolveu no Brasil, já existia na Europa, e ela desenvolveu uma linha bastante completa para atender esse setor, que é um setor muito exigente. Claro. Então, sim, e mexe diretamente com segurança também, né? Exatamente, então, né? E que é primordial. E a Esquelpa também, visando tudo isso, ela tem adequado toda a sua linha de produto e os novos desenvolvimentos às normas técnicas internacionais, tanto europeias como americanas. Então, para a gente, e com visão à internacionalização, então isso é primordial, você atender as exigências desses mercados. Sim. São muito diferentes essas exigências desses mercados para as daqui do Brasil? Então, no Brasil, a gente não tem exatamente uma norma técnica específica para rodízio. Então, se segue algumas normas da ISO 9001, então atendemos algumas, mas elas são bem mais simples. Enquanto que você vai para a Europa e para os Estados Unidos, existe N normas, né? Muito questão realmente de segurança e eficiência. Tá. Então, a gente construiu, nós temos um laboratório interno, construímos muitos equipamentos de testes, onde os produtos são submetidos aos testes, né? E validados também. E alguns que se usam de recursos externos, de laboratórios. Então, a Esquelpa alinha toda a produção. A produção, exatamente, né? E o desenvolvimento dos produtos visando atender essas normas para cada vez mais se reposicionar e se consolidar no mercado internacional nos grandes polos, né? São nos países de primeiro mundo mesmo. Que interessante isso, né? Porque realmente é uma mudança de comportamento muito grande, né, da empresa, quando ela inicia focada em suprir uma necessidade do mercado brasileiro que só importava, né, que só importava de outros países. Aí ela passa a investir muito em desenvolvimento e pesquisa para suprir um mercado internacional que é mais exigente do que o nosso. É muito louco isso, né? E os clientes é uma coisa incrível. Eles, no fim, acabam sempre nos puxando mais para cima. Porque quando você olha... os clientes vêm com necessidades, às vezes, muito loucas, né? Você fala assim... Qual foi a mais louca até agora, da sua experiência? Mais louca, assim, a gente pode contar muitas, mas vamos supor o caso... da própria Delta Airlines. Então, ele veio com uma roda gigante lá. O rodízio pesa uns 70 quilos. O rodízio é para capacidade de carga de 4, 5 toneladas. Então, aí ele vem e queria que ele tivesse um movimento muito lento, porque para a pessoa com controle de esforço, né, de movimentação manual, né, para ele aproximar aquele equipamento onde ele vai fazer a troca da bobina, então tinha que ser muito preciso. Tá. Então, eles vieram com uma ideia de acoplar uma engrenagem na lateral da roda, no cubo da roda. Então, foi desenvolvido super... ficou um projeto super interessante que atendeu a expectativa do cliente, era o que ele precisava. Na sequência, ele veio e falou, puxa, o garfo, né, o suporte da roda, ele tem uma durabilidade muito maior que a própria roda, porque a roda é um material mais macio e ela acaba desgastando. Então, eles trocam aqueles eixos, são rodas duplas, então tem uma série de componentes.
e é como se fosse um Lego. Então, eles, esforço, peso, desmonta, monta, e eles vieram, então, com outra necessidade. Falou assim, olha, tá bacana, tal, mas minha equipe demora muito para trocar. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, veio a ideia do Quick Change, né, ou troca rápida, então, onde que a gente já manda praticamente montado, e é meio louco você mandar a roda no eixo montado, porque ocupa espaço, tal, mas para ele ter essa produtividade, para ele ter essa agilidade da equipe, tanto na substituição e, né, no desempenho dele, então a gente criou tipo um sistema de engate. Então ele consegue manusear aquele produto super pesado e fazer uma substituição rápida, tanto para desengatar como engatar o novo eixo, coisas que ele demorava aí um tempo, demandava um tempo considerável, e então ele consegue ter mais produtividade. Que legal. Vários outros, eles vão criando, cada um cria de acordo com a sua necessidade, eles vão nos contando as dores, Sim. E a nossa equipe analisa e vê o que é possível atender dentro daquele cenário. Então, eu digo que, na verdade, a gente produz as rodas, mas o nosso cliente faz a gente reinventar ela todos os dias, sabe? Sim. Porque essa questão de sempre tem alguma coisa diferente e nunca tá acomodado, né? Eu falo que o mercado nunca está acomodado e ele nos puxa. E quando você tocou no assunto de, então... Puxa, é diferente quando você está lá atrás, começa num posicionamento, e o que te leva a internacionalizar é justamente isso. Os clientes vão criando padrões de exigências tão grandes e tão altos que você tem que atender, que eles também vão nos puxando, né? A gente faz a nossa parte, mas sempre vem alguém que vai te puxar um pouquinho mais aí para você ir para o próximo nível, aí sempre agregando valor e resultados aí às operações. Agora, o povo brasileiro tem essa fama de ser criativo, de ser adaptável, plástico, né? Então, para bancar essas ideias malucas, por exemplo, aí que surgem dos clientes, né? Você acha que esse pode ser também um diferencial? Porque eu imagino que a concorrência deva ser muito alta fora daqui, né? Tem outros países que são bem consolidados nesse setor também. Então, o que torna o nosso produto brasileiro da Esquiopa atrativo para o mercado internacional? Eu acho que varia de mercado para mercado, né? O que é mais atrativo para a América Latina não é o que é mais atrativo para o mercado americano ou para o mercado europeu. Então, quando você está tratando com a América Latina, então, realmente, é um mercado que hoje, pela situação sempre econômica dos países, eles buscam muito produtos econômicos. Mas quando eles começam a utilizar, provar o produto Esquiopa, porque todo mundo acaba tendo uma expectativa, compara muito com o produto chinês. Então, existe essa expectativa no mercado latino que, eu vou ter um produto com preço chinês, mas acho que uma qualidade um pouco melhor. Então, ele já vem com esse grau de comparação. Então, e quando eles começam efetivamente a utilizar, eles veem que o produto tem uma durabilidade assim, de 3 a 5 vezes maior que o produto chinês. Nossa. Então, quer dizer, o custo-benefício é totalmente positivo. Então, porque ele vai ter mais durabilidade, muito mais desempenho, menos reposição e mais eficiência na aplicação do negócio dele. Então, esse é uma questão que a gente vê no mercado latino, sempre buscando muito preço, mas também está indo convergindo aí para uma ideia de buscar mais qualidade, quando eles realmente provam o produto e vê que tem qualidade. Como que é a relação da Esquiopa com a Apex Brasil, Vera? Como é que a Apex ajuda nesse processo, né, de internacionalização, de conseguir… Você comentou dos eventos e feiras, né, que vocês participam. Conta um pouquinho qual é a relação de vocês com a Apex. A Apex
nos tem ajudado bastante no decorrer desse processo todo, porque a Esquiopa sempre participou de vários dos eventos de feiras internacionais, voltados aí tanto para o segmento médico aí, que é uma parceria junto com a BIMO, né, que a Apex dá esse suporte. Então nós fomos para as feiras da Arab Health em Dubai, na feira médica. Há muitos anos vamos na feira médica de Düsseldorf, na Alemanha, inclusive sexta-feira agora já estamos indo para lá. Na FIME, que é a feira de Miami dos Estados Unidos. Então, várias missões de negócios, já fui em missões para a Turquia, esse ano já estive na missão, em março, na missão do México, tudo visualizando a internacionalização da empresa. Uhum. Então, a Apex dá bastante suporte nesse sentido, os eventos são de excelente qualidade, os encontros, missões, onde que faz você ter contato com muita gente, com muita experiência, então é network e muita informação de qualidade, que nos faz redirecionar, às vezes, os caminhos, né, de escolhas aí para o desenvolvimento do negócio internacional. Por exemplo, no México, a gente já estava participando de alguns eventos com a Apex, alguns eventos online para fazer estudos de mercado, análise, porque a gente estava querendo determinar o local correto, onde que, né, possível, como estabelecer, onde estabelecer um negócio que seria mais interessante. Então, fomos fazendo toda aquela análise e estando lá, que foi a última parte da missão, que foi presencial, fez dar uma guinada no pensamento de como que a gente vai fazer esse processo, porque a gente estava acreditando que era de uma maneira, e lá presencialmente, com a troca de informação, com as palestras de muita gente que tem o conhecimento do mercado, desde tributaristas e da parte de embaixadas, de consulados e de próprios empresas, né, prestadores de serviços logísticos e empresas que se estabeleceram, contando sua experiência lá também, como que foi essa experiência de internacionalizar a empresa. Então a gente conseguiu criar uma outra perspectiva, diferente de como que fazer esse processo de internacionalização. Então sempre agrega bastante, amplia bastante a visão. Sim. E você comentou também que vocês fazem bastante análise, né, dos mercados e tudo mais. A Apex também ajuda vocês nessa parte, assim? Eu sei que vocês participam de também trilha de desenvolvimento aqui no Brasil, né? Levam o time. Como é que funciona isso? Então, nós já participamos de alguns eventos que foram cursos, na verdade, né, preparatórios aí para fazer tanto o marketing internacional como a internacionalização da empresa. Então, nos últimos 2 anos aí, a gente participou tanto do curso de marketing internacional, levamos toda a equipe também da parte internacional para fazer essa capacitação, e esse ano aqui fomos no curso que a Apex promoveu junto com a FIA, que era de internacionalização de mercados. Então, foi fantástico, uma experiência assim, bastante enriquecedora. Então, e é bacana que a gente leva o time, você vê todo mundo open mind, então todo mundo começa a girar, né, a engrenagem de uma maneira diferente. Agora, com certeza, participar desses eventos, investir em pesquisa, em conhecimento, é um grande acerto que a Esquiopa vem fazendo ao longo dos anos, né? Não é à toa que estão onde estão hoje. Mas a gente sabe também que nessa história, nessa jornada das empresas, sempre tem muitos erros, que acabam, às vezes, até sendo acertos no futuro, porque as crises geram muita adaptação, né? Muita evolução. Exatamente. Você consegue pontuar os maiores erros que você acha que a Esquiopa cometeu? Nós, né, algumas experiências aí nessa trajetória, é lógico que nem tudo foi acerto, e os erros realmente ajudaram a gente a
ter outros nortes, né, outras orientações. Então, acho que um erro aí que a empresa teve bastante estratégico, eu acho que trouxe um impacto e uma paralisia temporária para a empresa, foi que em 2011 a empresa adquiriu uma outra empresa de um segmento totalmente diferente do de rodas e rodízios, era uma empresa de bens de capitais, e ela investiu muito recurso, montou uma planta de 23 mil metros quadrados, foi fora de São Paulo, no Rio de Janeiro, e era um mercado onde que ela também não fez uma avaliação, um estudo de mercado mais profundo, talvez fez mais uma aposta, e quando entrou de fato no mercado, era um mercado que era muito sazonal e tinha muito... o preço ele era muito dirigido pelas grandes redes. Uhum. Então, começou a ter muito mais investimento em esforço do que obter resultado. Então, foram 11 anos aí numa tentativa de levar a empresa para um patamar diferenciado, porque quando você está num segmento que quem rege o preço são as redes e não a qualidade do seu produto, né, o posicionamento do seu produto, então para você investir muito em qualidade, em tecnologia, você fica às vezes estrangulado ali, você não tem margem, né? Não tem espaço. Tem algum outro erro grande que você enxerga? Então, alguns outros sim, que né, nessa trajetória, às vezes, talvez de não escolher alguns parceiros corretos durante o trajeto. Isso é bem difícil, né? E, exatamente. Então, porque às vezes você tem ansiedade de entrar no mercado e é difícil quando você quer começar a operar no mercado internacional. Então, aquele que às vezes aparece, te dá uma atenção mais especial, que parece que vai te abrir portas, então às vezes você agarra aquele primeiro sem fazer uma análise às vezes mais profunda e acaba se associando a alguns parceiros aí que questões diversas aí, até às vezes morais e éticas, e que impactam na imagem da sua marca, da sua empresa. Então, se você se associa a empresas ou pessoas que não têm o mesmo valor que você quer que a sua marca tenha, então isso acaba sendo prejudicial. E às vezes você percebe isso ao depois, longo do né? processo. Exatamente. Né? Então, qual é o impacto que está causando você não estar com um parceiro correto? Uhum. Agora, vamos relaxar e falar de coisa boa? Quero saber quais foram os acertos também, né? A Skiopa tem essa característica de muitos funcionários terem 15, 20, 25, 30 anos de empresa. Uhum. Então, isso mostra também, ela é uma empresa familiar e mostra essa valorização, dá oportunidades para as pessoas que estão lá dentro. Acho que todos os gestores que eu conheço, eu acho que sou a mais nova lá, porque estou há 13 anos na empresa, os outros, eles nasceram dentro da Skiopa e são os gestores, gerentes, né, da parte industrial, financeiro, contábil, comercial, nacional. Então, assim, né, de RH são todos crias ali do negócio e que tiveram oportunidades. Então, é uma empresa que ela provê, né, isso, e ela valoriza o colaborador que está com ela há tanto tempo. E agora você comentou um pouquinho sobre alguns erros no mercado nacional, né, erros no mercado internacional. E como que vocês estão com esse foco total, né, nessa ampliação internacional? Como que tá o mercado hoje para vocês? A crise afetou, tá afetando esses planos? Como é que isso impacta nas decisões nesse sentido? Exatamente. Esse ano, apesar de nós termos crescido bastante esses últimos 2 anos, alavancamos muitos negócios aí, esse ano particularmente
a gente agora, nesse segundo semestre, começamos a sentir um retrocesso por causa, a exportação ela sempre está sujeita a muitos fatores externos, né? E principalmente os políticos econômicos hoje. Então, a Argentina, por exemplo, que é um mercado importante para nós, Sim. então, por novas decisões lá de regras de envios de pagamento, estagnou os negócios, né? Então, nós estamos aí aquém uns 50% do volume de negócios que a gente realiza anual por causa desses impactos que tem de ali mudanças das regras do jogo, ali no meio do jogo, com clientes que têm alta capacitação, alta capacidade financeira, mas eles não conseguem nem as licenças para fazer importação e nem remeter os pagamentos. Então, aquilo já te, né, represa ali o volume de negócios. Então, isso acontece o tempo inteiro. O câmbio, que também traz impactos, né, bastante. Ora, quando está alto, você até, né, consegue ser mais competitivo lá fora, mas quando começa a cair com subida de custos de material, então você fica também meio estrangulado, porque você está tendo subida de custo de matéria-prima e uma redução de câmbio. Então, você começa a deixar de ser tão competitivo e você começa a estrangular a margem, porque você quer manter o fluxo de negócios e também colaborar com os nossos distribuidores e clientes, que você não consegue repassar isso, todo esse custo o tempo inteiro, e ainda mais em dólar. Muito bom, Vera. E agora, então, quais são os próximos passos para a Schiopa crescer no mercado de exportações? Bom, canalizar essa energia toda aí que a gente, né, já tem se preparado ao longo do trajeto, e a gente utilizar de toda a tecnologia, né, de todos os recursos que a tecnologia oferece hoje em dia. Então, a Schiopa, ela, dentro do campo de tecnologia, né, a gente enxerga muitas frentes, que são desde a parte de estrutura, né, de recursos, de maquinários, de softwares, né, de recursos humanos ali, engenheiros, projetistas super bem capacitados ali para fazer o desenvolvimento dos projetos, e na fabricação. Então, qual que é o know-how que se aplica para fazer um determinado produto alcance a expectativa e traga a solução que aquele cliente precisa, né, para aquela dor dele. Então, isso tudo aliado, usando e materiais também que tem muita tecnologia por trás, porque tem muitos materiais ali que são desenvolvidos especificamente para trazer soluções tipo, eu tenho um produto, uma roda que eu preciso amortecer impacto, eu preciso absorver ruído, eu preciso ter mais resiliência, eu preciso ter mais resistência ao desgaste, ou então precisa ser mais ergonômica. Então, tudo isso é um pacote de necessidades que você tem que avaliar para suprir as necessidades daquela aplicação, para trazer mais produtividade e tudo isso aliando tecnologia de estrutura, de know-how, de conhecimento, de materiais corretos, né, você consegue alcançar aí os resultados, trazer solução realmente para o cliente. Boa. Agora, falando um pouquinho de mercado, você comentou sobre a América Latina, falou dos Estados Unidos. O que mais? Como é que estamos aí para os próximos passos? Europa, como vocês estão vendo esse mercado? Exatamente. A Europa é o mercado mais fechado, onde tem grandes fabricantes de muito boa qualidade. Um entrave que a gente encontra na Europa é o custo logístico e de colocar o produto lá dentro. Então, ele acaba tendo um custo agregado. E a Europa ainda nos vê um pouquinho como uma alternativa à China. Então, é um mercado que a gente está aprendendo e buscando estratégias para entrar.
vimos alguns casos de empresas, inclusive nesse último curso da Apex, aí, empresas que contaram experiências de como eles conseguiram entrar nesses mercados e que foi de uma maneira totalmente atípica do mesmo? que se entende como entrar. Vou lá, estabeleço um novo distribuidor e entro. E às vezes não é essa a porta, né? Esse é o canal. Uhum. Então a gente está começando a avaliar aí maneiras um pouco mais específicas para penetrar naquele mercado lá. Uhum. Você consegue me dar um exemplo do que seria uma maneira mais específica, assim? Às vezes você estabelecer algum CD em alguma localidade, não, às vezes dentro da Europa, mas próxima. Então, por exemplo, né, onde que você vai ter ali um estoque, pronta entrega, né, com pessoas localmente ali para fazer essa distribuição. Então, você criar uma proximidade, né, porque tem essa questão da facilidade, da proximidade, então tudo impacta em custo, na percepção, e quer dizer, você consegue ter mais rapidamente um produto disponível ali para o mercado que é bem abastecido em termos, né, de qualidade e de preço. Então, como que você consegue se equiparar e começar a penetrar? Então, a gente está buscando algumas maneiras aí de entender como que seria essa porta de entrada para esse mercado. Vera, muito obrigada. Muito legal ouvir, né, todas essas histórias, esses erros e acertos. Eu acho que para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é muito inspirador. É muito legal quando a gente tem aqui uma empresa que está começando, porque os desafios de quem está começando são outros às vezes, né? Mas quando a gente pega uma empresa que já está estabelecida, que é grande, algumas pessoas podem pensar que está tudo muito distante. Mas aí quando a gente bate um papo como esse, a gente percebe que muitas vezes os objetivos e os desafios são muito próximos, né? Muito parecidos, assim. E eu acho que vocês também, né, puderam se espelhar na história de outras pessoas para chegarem onde estão hoje, né? Não, com certeza, né? Foi compartilhamento de muitas experiências, de informações e muita raça também, né? Muita coisa ali que a gente deu a cara ali para bater, e às vezes sem muita experiência, mas que fomos ajustando aí né, o trajeto aí e alcançando resultados muito importantes aí em mercados que hoje estamos bem consolidados. Então, mas há muito ainda o que fazer. Tem só os 99% aí que a gente tá de olho aí para levar uma fatia importante, né, e ter esse crescimento aí de uma maneira bastante consolidada, não, e com sustentabilidade, né? Criar um crescimento aí sustentável para a empresa e ela ocupar um lugar aí de destaque aí como um dos grandes fabricantes de rodas e rodízios. Muito bom, Vera. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado também. Quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, também não deixem de seguir a gente nas redes sociais, @Apex Brasil no Instagram e no LinkedIn. E também se inscreva no canal no YouTube da Apex Brasil, ativa o sininho e compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar, que vão se beneficiar desse conteúdo também. E é isso, logo mais a gente traz mais histórias de brasileiros que estão por aí conquistando o mundo. A gente se vê no próximo episódio. Pense grande, pense Brasil. Tchau!